Seguindo aqui, chegou a hora da gente receber o Felipe Pássaro, que é Head de Wealth da EQI, chegando na nossa programação. Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É um ótimo estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Felipe, eu queria entender um pouquinho da sua visão. Hoje a gente trouxe, os dados aí da China, a gente viu aí minério de ferro recuando, inclusive das máximas dos vários meses aí por conta destes dados, decepcionantes aí da China. Queria entender um pouquinho da sua leitura também, expectativa, em relação ao impacto destes dados da economia chinesa também, globalmente falando. Claro, ótimo ponto. Realmente, a China, tanto agora na madrugada, os dados vieram mais fracos, mas recentemente a gente já tem visto, realmente indicações, desde ali de meados de abril, maio, que aquele primeiro impacto do final da reabertura chinesa já estava começando a ficar um pouco mais fraco, Então, também pelo ponto de vista de crescimento de crédito, enfim, vários indicadores já mostram que aquele ímpeto que a gente viu de China no começo do ano, que foi muito por conta de um processo que estava muito restrito ali em 2022, então a gente acabou voltando ali no começo de 2023, mas agora a gente vê a economia novamente mostrando sinais de fraqueza. O que a gente vê é que efetivamente o preço de commodities já sofreram bastante, mas eles têm embutido dentro do preço ainda de que o governo chinês poderia anunciar algumas medidas de estímulos, dado que a gente tem visto ainda um nível de inflação bem baixa na China. Até algumas semanas atrás foi ventilado até o caso de deflação chinesa, enfim, para o ano. Então, com isso, se não tivermos novos estímulos chineses, eu acredito que commodities tenderia a vir até um pouco mais baixo do que o nível que está hoje. Mas eu acho que a maior probabilidade é de termos efetivamente alguns anúncios de estímulo, seja para o setor de infraestrutura, seja para housing, efetivamente para mostrar um rebound, uma volta desse crescimento chinês. Felipe, bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. Sobre essa questão dos estímulos, tem alguns fatores que acabam acendendo alerta, O primeiro é a grande dívida, o endividamento lá da China, e promover mais estímulos elevaria esse endividamento, que poderia trazer também consequências para a economia da China. Segundo ponto seria que talvez seria para o setor de construção, seria para housing, que já está já teve bastante estímulo, está bastante saturado, ou será que a China poderia abrir esse leque e estimular outros setores de consumo, digamos assim? Como que está essa sua percepção? Para mover a economia chinesa, deve ser estimulado o setor de construção ou algum outro, por conta da população, do tamanho e tudo mais, poderia também sustentar esse crescimento da China se houvesse estímulo em outro setor? Perfeito, ótima pergunta, porque a China já há bastante tempo ela vem buscando encontrar um novo vetor de crescimento, A gente sabe que a parte de housing, infraestrutura, é o principal vetor já há algumas décadas na China, e já há bastante tempo eles vêm buscando um novo vetor, Já tentaram o consumo efetivamente através dos bancos, mas culturalmente, mesmo pegando a Ásia como um todo, eles têm um padrão de consumo diferente do que a gente está acostumado nos Estados Unidos, por exemplo, O próprio Japão, enfim, a gente vê um nível de sempre de poupança, de savings bem mais alto do que a gente costuma ver no Ocidente, que acaba não gerando esse crescimento através de consumo. Mas a pergunta é muito boa, porque as consultoras ainda seguem bastante alavancadas, Então, efetivamente, é um setor que ele, mesmo com
com a desinflada, né, que a gente teve na bolha por volta de um ano, já um ano e meio, enfim, ele ainda segue com risco bastante elevado. Então, na nossa visão, ele até poderia fazer esse estímulo através de bancos, né, o setor financeiro, para tentar fluir para dentro da economia, mas se ele quiser ter um impacto de crescimento de imediato, aí efetivamente teria que voltar a ser no setor de housing mesmo, né? Então, a gente até viu um caso, né, bem interessante nessa última semana, né, onde um dos maiores leilões que a gente já teve de compras de terra, né, na China, que tinha sido em Shenzhen, se não me engano, acho que foram 3, 4 anos atrás, né, um preço muito acima do mercado, né, que tinha sido pago para desenvolver um imóvel comercial, e 3, 4 anos depois, esse mesmo terreno está sendo vendido com quase 30% de desconto, né? Porque efetivamente a gente já está vendo um setor bem menos aquecido. Então, já mostra que aquela bolha inicial que a gente tinha sondosa, né, ali em 22, né, em 21, parte dela eles já conseguiram reduzir um pouco mais ela, então por isso eles conseguiriam, pelo menos pensando em algo como 6 meses a um ano, voltar a reacelerar essa parte da economia, mas sempre pensando muito de uma forma tática, né? Eu não vejo efetivamente China estruturalmente novamente tendo um posicionamento de estímulo perpétuo, né, para esse setor, mas sim eles retiram esse estímulo e esperam desinflar um pouco a bolha, depois voltam depois de um tempo para conseguir fomentar outros setores da economia, né? Por exemplo, a gente pode até citar a parte de veículos elétricos, né, que tem sido um bom crescimento e deve ainda seguir com um ótimo crescimento, né, principalmente BYD, né, que acabou de divulgar também os números deles bem forte também, e AI, né, que também a China acaba tendo um posicionamento em AI bastante significativo também. Ô Felipe, tem uma discussão, né, a respeito de saída de algumas fabricantes, de algumas empresas e a competitividade de alguns outros países com a China. A gente sabe que a China, claro, tem muita mão de obra, tem toda essa operacionalização, né, de fabricantes globais no seu território, mas tem despontado alguns outros países, a gente fala principalmente da Índia, que deve se tornar uma grande economia, que tem chamado a atenção de grandes fabricantes, principalmente americanas, né, para diversificação, né, das suas plantas fabris. Isso também pode acabar impactando na economia chinesa. E, claro, a gente não fala de hoje para amanhã, nem no próximo trimestre, mas esse movimento, né, de olhar para outros lugares no mundo, de várias companhias, pode ser um problema ou um entrave nessa tentativa de retomada da economia chinesa? Excelente, eu concordo muito com essa visão. Hoje, quando a gente olha para a Ásia, efetivamente eu vejo melhores oportunidades nos países satélites, né, que a gente chama de South Asia, né? Então realmente eles têm sido um dos principais vetores atraindo, né, esse capital, né? Aqui, quando a gente pega o Ocidente, México tem sido o principal localidade, né, para trazer esses recursos que poderiam estar sendo investidos na China, mas efetivamente estão saindo de China para outros lugares. E no caso de Índia, já é uma realidade efetiva, né? Então, é um país que já voltou a crescer muito bem, né? Ele sofreu muito menos do que outros países durante o Covid, então a inflação, claro que teve o pico, assim como no resto do mundo, mas já voltou para um patamar mais estrutural, né? Então a gente já pode começar a ver corte de juros na Índia também, e de investimento e crescimento. Poxa, se a gente falar, por exemplo, do setor de smartphones, de celulares, a própria Apple, né,
no resultado recente deles, eles comentaram bastante do mercado indiano, né? Onde hoje, se não me engano, é por volta de 2%, 3% só do crescimento dos últimos 5 anos veio, né, de Índia, mas se a gente pegar para a próxima década, eles já estão esperando ser o principal cavalo de crescimento vir de Índia, né? Dado que o mercado estima por volta de 90 bi, né, de mercado novo de smartphones só para a Índia, né? Então, é um mercado que efetivamente está se tornando cada vez mais digital, né? A gente entende que Índia, a grande dificuldade deles para conseguir capitalizar na população igual a China fez, é muito por conta da estrutura, né, que eles têm de várias castas, enfim, que acaba, e muitos partidos políticos, enfim, que acaba travando muito esse crescimento, né, no final do dia, não que seja parecido com o Brasil, mas eu tipo, quando a gente pega o lado político, acabou atrasando bastante esse processo, né, de Índia para conseguir ter uma unificação de uma visão de longo prazo, né, de construir reformas mais para o longo prazo. Então, isso era o que vinha impactando bastante a Índia, mas a Índia, efetivamente, nos últimos 2, 3 anos, de uma forma mais acelerada, virou a chavinha para um modelo mais digital, né? E isso tem sido, né, uma grande alavanca de crescimento, né? Hoje, Índia, assim, se a gente falar do mercado de ações, né, globalmente, Índia segue aí como sendo um dos principais cavalos, né, que a gente teve esse ano, né, de valorização, e é uma indústria muito rica, né, tanto para exportação como para consumo próprio, né, dado o tamanho populacional que a Índia tem, né? Então, sim, é um mercado que a gente vem acompanhando, gosta bastante, e eu acho que o investidor tem que ficar acompanhando, principalmente a próxima década. Acredito que deve ser um mercado que deve evoluir bastante. Felipe, pegando aí o gancho um pouco ainda, né, repercutindo mais sobre esses dados divulgados hoje da China, a gente viu aí um movimento, estamos vendo inclusive, né, de queda aqui no petróleo, menor demanda ali por causa dessa desaceleração da economia. Por um outro lado, a gente tem aqui também a notícia que a produção diária de petróleo na China aumentou em junho, né, com a retomada das refinarias. Mas pelo que a gente está vendo, acho que a preocupação, principalmente em relação à recuperação chinesa, isso está fazendo aí preço para o petróleo hoje. Eu queria entender também um pouco da sua leitura para o petróleo, né, diante deste cenário ainda bem desafiador aí para a economia chinesa. Claro, ótimo ponto. A China, no final do dia, segue sendo ainda o principal comprador marginal de grande parte de todas as commodities, né? Então, ela crescer menos, não tem como ela terá um peso bem significativo, né, na perspectiva de preço de commodities, então seja energéticos, seja metálicas, né, principalmente, ou mesmo agrícola, né, celulose, mas enfim, a nossa visão é que quando a gente pega mesmo os dados, olhando dados de viagens, né, os dados de movimentação aérea, a gente começa a ver uma leve estabilização e quem sabe agora segundo semestre já começa a ter uma volta, então isso poderia ser um suporte um pouco melhor para o petróleo, já pensando para o segundo semestre, mas esse nível do petróleo ali por volta de 70, 80 dólares é sempre um nível de que ele também não é, assim, quando a gente olha estruturalmente para o longo prazo, eu acho que é um nível relativamente alto, né, para petróleo, né, dado a mudança, né, que a gente deve ter de demanda de petróleo, né, caminhando um pouco mais para, enfim, carros elétricos e tendo um pouco mais de produtividade, né, na utilização de energia. E no curto prazo, claro, você tem o choque de oferta também, porque as grandes petroleiras pararam de investir já há alguns anos, né, e vêm apenas redistribuindo, né, a geração de caixa através de dividendos, né, isso nos Estados Unidos, Europa, mesmo no Brasil, a gente tem visto um nível de dividendos bastante gordo, então isso faz com que efetivamente a oferta siga uma dinâmica bem
bem controlada, né? Mas então por isso que o petróleo ainda se mantém por volta desses 75 dólares, né, um barril, então ainda é um nível, no longo prazo ainda seria vendedor, né, desse nível, e no curto prazo, assim, sem ter essa retomada de China, não gosto tanto do ativo. Eu acho que se for para esperar um estímulo chinês, eu acho que as commodities metálicas estão um pouco mais interessantes do que o petróleo. Então, por isso que eu ainda seguiria com uma visão ainda um pouco mais negativa com a commodity em si, né? Claro que depois que a gente traz essa informação para as empresas, né? O investidor que quiser investir em empresas e não necessariamente na commodity, temos boas opções também que ficaram bastante descontadas, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Mas, enfim, em termos de commodity, eu acho que esse nível já está bem precificado ao redor de 75 dólares. Tá certo. Felipe Pássaro, sempre um prazer. Obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar sempre na nossa programação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Ótimo estar aqui com vocês. Um abraço.